Amados, é o seguinte, essa é a parte nova da nossa vibe aqui, da nossa pegada, da nossa brincadeira. Geração não tem que conflitar, ela tem que complementar. E eu tô aqui com o nosso diretor, que aliás é um gato, pra falar sobre aquele negócio lá no carnaval que eu fiquei impressionada, o tal do Tinder. Vamos entender o que é Tinder? Num primeiro momento eu achava meio estranho, mas agora tô aprendendo, vamos nessa? E a gente começa a falar do Tinder através da definição do velho e tão puro Aurélio, o dicionário, porque Tinder tem tudo a ver com o hedonismo. E o nosso diretor aqui, maravilhoso, vai explicar o que é. Então, Iá, nesse sentido, o hedonismo são cada uma das doutrinas que concordam na determinação de prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. Então, ou seja, o hedonismo nesse contexto de Tinder é que o Tinder ele vem como um aplicativo e um facilitador que promove o encontro de pessoas aleatórias que nunca se viram e que podem se conhecer por um aplicativo em menos de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos e marcar um encontro. Então, assim, o Tinder, ele, pra que você saiba um pouco, ele surgiu em 2012, tá? É recente, né? É recente. E hoje temos 50 milhões de usuários. É muita gente. Gente, 50 milhões é gente pra caramba! A gente tá falando de mais ou menos 100 milhões de downloads em todos os celulares. Download. Vocês sabem o que é o download, né? Eu já aprendi. E o tempo estimado no aplicativo é de 35 minutos por dia. Pera. O cara fica 35 minutos no Tinder falando com alguém. Não só falando. E aí, mais pra frente, eu vou te explicar como funciona toda a questão do match, da conversa. Porque tem toda uma estratégia aí. Que é aquele monte de gente que eu vi, enfim. Uau. Então, ou seja, e aí seguindo essa linha, o Brasil hoje, por mais curioso que pareça, é o segundo país na lista dos maiores usuários do Tinder. Engraçado, né, gente? Vocês já perceberam que o Brasil é o maior em iPhone, smartphone, um monte de fone e todos esses negócios? Nós estamos entrando nessa também, do tal do Tinder. Olha, eu tô começando a entender melhor o que é o Tinder. Vai, me fala. Então, assim, o Tinder ele funciona a partir de um tripé, entendeu? E a partir daí, normalmente, que está entre acesso, comunicação e o match. Acesso, comunicação e o match. O que seria o match? O match é o último, então eu vou deixar a sobremesa. O match é o último. Vamos lá. Então vamos lá. A ideia do acesso é que o Tinder ele promove que você conheça pessoas que estão próximas a você, mas que você nunca teve a chance de ver na vida real. Então o acesso, basicamente, você pode estar em qualquer lugar e dentro do mapa geográfico da localização do GPS do seu celular, ele vai colocar pessoas próximas a você como um cardápio. Que loucura! Exatamente, é um cardápio humano. Ai, que loucura! Então, quando você tá no Tinder... Por isso tanta carne crua lá, né? Fala. Quando você joga uma pessoa pra direita ou dá o like, quer dizer que você gostou dessa pessoa. Quando você joga pra esquerda ou dá o dislike, ou seja, o não gostei, você ignora essa pessoa. Mas a pessoa do outro lado vai estar sabendo isso? Não. Porque senão é muito deselegante, né? Exatamente. E é por isso que a gente entra no ponto de comunicação. Ou seja, quando você vê a foto de uma pessoa, você vai ter informações como o nome, a descrição, e ela escreve um pouco sobre ela, a idade, a profissão, qual faculdade ela fez ou qual o nível de estudo. E aí você pode decidir se você vai dar o like ou não. Mas isso aí, obviamente, claro, você tem que querer entrar no Tinder, né? Isso. Pra dar todas essas informações pessoais, você tem que querer isso. Se expor. Exatamente. Porque é uma grande loja de novidades. Exatamente. Pra você entrar no Tinder, se faz o download do aplicativo das lojas dos celulares. Ok. Inclusive, esse nível de informação e privacidade é um assunto que a gente vai discutir mais pra frente. Ok. Mas, a partir do momento, então, em que você gosta dessa pessoa e você dá o like nela, se ela der o like em você também porque gostou de você, é aí que ocorre o que a gente chama de match. Então, quando duas pessoas se curtem sem saber que elas se curtiram, abre
abre uma janela pra conversa. Isso é o match. Você não sabe que eu gostei de você e eu não sei que você gostou de mim. Exatamente. Mas aí o aplicativo avisa que vocês se gostaram. Exatamente. É o cupido, gente. Ou seja, exatamente, é o cupido, e o cupido ele é justo, porque você só consegue conversar com alguém se essa pessoa também gostou de você. Então ele é homogêneo, não tem como você forçar a conversar com alguém. Preza a igualdade. E a partir daí, nessa janela de conversa, é o momento de você conquistar a pessoa, é o momento de você conseguir naquele espaço, conseguir o número de WhatsApp, conseguir o contato dela para um contato mais íntimo. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo aí o tal do Tinder. Eu particularmente sou do bailinho de garagem, que é quando a gente chamava todo um entorno, você não conhecia todo mundo, mas todo mundo sabia onde era a garagem que você ia pra dançar. E lá a gente se conhecia, enfim, ao vivo em cores, tinha cheiro e tudo mais. Hoje a coisa é sem cheiro, né? É uma pegada meio maluca, mas é legal pra caramba. Agora, para de sair pelado nesse negócio. Eu só vi nego pelado. Que coisa maluca. E por que acontece isso? É porque justamente pela definição de hedonismo, o prazer ele acaba se tornando um pouco, digamos, banal ou imediatista. Então muitas pessoas elas acabam usando o Tinder como um espaço de exibição, um espaço de uma conquista para um lado muito mais sexual. Então no Tinder você pode encontrar desde pessoas que se encontram para um relacionamento ou pessoas que a gente chama em inglês de one night stand, que é aquela pessoa que você vai ter uma noite e depois você nunca mais vai. Mas você tá me chamando a atenção e eu vou fazer um alerta. O papais e mamães, porque isso aí, molecada, a partir de 15 anos já pode entrar. Então, gente, não adianta, a gente tem que monitorar, tá? E Monitora, porque é o seguinte, olha o que a gente, onde nós já estamos chegando. Que coisa maluca. E duas alertas, inclusive internacionais, em relação ao Tinder, é que a primeira delas é que você precisa ter 18 anos pra entrar no aplicativo. Só que muitas pessoas falsificam a idade. Você não tem controle. E não tem controle. E o segundo é o que a gente chama de caçadores cyber. Então são pessoas que criam perfis falsos dentro do Tinder, causar algum crime ou algum tipo de pedofilia, algum tipo de abuso sexual. Então são uns alertas que existem na mídia, mas que ainda não tem muitas ocorrências. Então assim, por enquanto é um aplicativo do bem, digamos assim. Do bem, entre o bem e a maldade, enfim, tem aí uma gama de coisas. Exatamente, e entrando nessa parte do Tinder propriamente dito como empresa, eles ganharam o mundo com dois fatores muito simples. O primeiro, imediatismo. Então, de qualquer lugar, qualquer hora. Você consegue a qualquer hora encontrar pessoas, você consegue... Posso estar no Japão e o cara na Austrália ou na China. Exatamente. No início ele vai focar nas pessoas que estão próximas a você, mas você pode tentar sim encontrar pessoas à distância. E o segundo é o flow de comunicação, que é isso aí? Eu chamaria de conquiste e conheça. Ou seja, na verdade, conhecer a pessoa é o prêmio pela conquista que você vai tentar ali. Mas só pra esmiuçar rapidamente, como é que você conquista? É só porque eu olhei, achei bonito e gostei, é isso? Não. Porque você não conversa com a pessoa. Conversa. Ah, ok. O match, ele abre a janela. Esse é o momento mais importante, porque é quando você vai conseguir rapidamente expressar pra pessoa quem você é, né? E alguns especialistas, eles dizem até que os primeiros 5 minutos é o que marcam realmente que agora eu começo a entender por que 35 minutos nesse aplicativo. Exatamente, porque você deu o like, então o processo, você gostou de alguém, se ela gostou de você também, abre uma janela de conversa, e é aí que você tem que dar aquela cantada, você tem que causar uma boa impressão. O Tinder, ele abre uma porta pro WhatsApp, que é uma maneira mais correta, então você acaba pedindo o WhatsApp da outra pessoa, porque aí você já tem o número de telefone dela, e daí em diante você pode tentar marcar um encontro, conversar, então... mas na verdade, assim, é para nós entendermos realmente essa parcela de juventude que é imensa, porém o Brasil tá envelhecendo e de repente pode começar a acontecer aí de um pessoal de mais idade começar a entender e participar mais disso, porque é bem voltado para uma faixa de jovem mesmo, porque imagina, desculpa, mas as fotos que eu vi, enfim, as coisas que eu vi, pessoal mais da minha praia, não faz. Assim, uma coisa que é muito interessante é que, por exemplo, dois temas que eu acho bem legais a gente falar. O primeiro deles é essa pegada de mais jovem. E, na verdade, o pioneirismo da tecnologia, ele sempre inicia no mais jovem. Só que é muito interessante porque eu conheço pessoas mais velhas que estão usando porque você consegue determinar a idade das pessoas que você quer conhecer. Então, assim, você pode conhecer pessoas de 40, 50, 60 anos. E eu acho muito legal a ideia do Tinder pra essas pessoas porque você não se expõe. Você não tem a necessidade de se expor fisicamente, publicamente em algum lugar. Você pode... isso é bacana. Você pode criar um filtro num
aplicativo. Então é inclusive mais seguro, é mais dinâmico para essas pessoas que são mais velhas, têm pouco tempo, ou tem um pouco de receio, porque às vezes acabou um casamento, ou tá numa situação um pouco desconfortável. Então eu particularmente acho a ideia do Tinder bem bacana, inclusive para essas pessoas. Bacana, ó, dica, hein, moçada, pra nossa faixa. É bacana, porque é seguro. Eu gostei desse negócio de segurança. É seguro... Seguro no sentido da exposição. Exatamente. Porque você vai estar escolhendo pra quem você vai se expor. Exatamente. Pelo perfil que tá escrito lá. O que não quer dizer que vai ter fake no meio disso tudo. Sim. E aí é uma orientação global, é se você for encontrar alguém em lugar público sempre. Sempre. Exatamente. Shoppings. Exatamente. E um segundo ponto que é muito interessante, não só do Tinder, mas com o Tinder veio um aplicativo chamado Grindr. O que é um Grindr? Ele é um aplicativo de encontros para a comunidade LGBT. Então, o muito interessante do Grindr para a comunidade LGBT... Grindr, gente. Isso. Grindr. É um outro aplicativo, mas que a comunidade LGBT ela se sente muito confortável. Que bom. Porque é uma maneira de conhecer pessoas também sem se expor. Você consegue ter a sua intimidade, a privacidade, e no aplicativo você também consegue ter sua segurança ali de conhecer Isso é muito novas bom pessoas. porque é o seguinte, não adianta se espernear. Felizmente, graças a Deus, tá acabando esse negócio de homofobia e tem que ter espaço para todos nós, porque é o humano, não é o sexo. Mas gostei, Grindr. Dentro do... Não, o Grindr é um outro aplicativo. Olha eu que só legal. citei porque... Meninos, amigas, lindos, queridos, depois vocês me contam esse negócio do Grindr aí, que eu achei bacana isso. E aí, pra quem já usa ou pra quem quer melhorar um pouco, tem alguns fatos do BuzzFeed, que a gente vai colocar aqui na descrição do canal, que é um site que traz estatísticas e Gostei dados. disso. BuzzFeed. E eles colocam algumas coisas bem interessantes, que, por exemplo, o brasileiro ele tem 7% mais match do que a média global, então o brasileiro ele é mais desejado do que os outros países. As pessoas sorrindo nas primeiras fotos, então na foto da capa, tem uma média de 20% mais de match. Pessoas que usam óculos já nas fotos reduzem 15% o número de match. Então, guarda o óculos. Pessoas que também estão de chapéu ou boné reduzem 12% o número de match. Então são alguns pontos aí. Lenço pode, Lenço né? pode. E aí, um outro assunto que é muito importante, já que a gente falou de segurança, de privacidade. Sim. Uma jornalista chamada Judith, ela entrou numa discussão muito interessante sobre a privacidade dos seus dados. Porque você, dentro do Tinder, coloca fotos do seu Instagram, informações, localização, costume, descrição. E ela descobriu, por exemplo, que no caso dela, havia mais de 1.700 mensagens enviadas e recebidas salvas pelo Tinder, todos os likes do Facebook, todas as fotos do Instagram e os dados do GPS, todas as frequências e horários que usava o aplicativo. Nossa, que Então, loucura. ou seja, é um alerta de que as informações hoje elas não são mais confidenciais, então existe esse ponto contra de que na verdade o Tinder ele sabe tudo sobre você. Mas de onde é essa jornalista, Judith? Ela é uma jornalista francesa que criou um perfil e acabou indo atrás pelo faro investigativo dela pra entender um pouco da privacidade. Gente, privacidade é um negócio muito sério. Eu tô na vibe aqui, na pegada, mas às vezes eu fico pensando que Antônio Fagundes, o nosso Antônio Fagundes, tem um pouco de razão. Às vezes é melhor você ficar só no teatro. Eu acho que assim, pra fechar, e já que a gente acabou mencionando coisas legais, eu acho que um alerta pros pais em primeiro lugar. Sempre. Papais, por favor, hein? Porque tem muitas pessoas que fingem idade pra estar no aplicativo e quando você vai ver ela pode ter 16, 17 anos. Aliás, brasileiro é muito bom nisso porque a gente acompanha a novela e o Outro Lado do Paraíso, por exemplo, mandou muito bem sobre isso aí. A pessoa que fica escondida atrás da telinha. Exatamente. Isso aí, papai, mamãe, de olho na molecada. Também abrir possibilidades para as pessoas que às vezes são mais velhas, querem conhecer alguém, querem engatar um novo relacionamento ou novas experiências. Eu acho que é uma boa abertura e uma boa maneira de unir as pontes e as gerações. Só que geração da gente não me faz foto pelado, porque vai ser um bando de nego louco chorando de rir. Mas é interessante, ó. Entenderam um pouco mais do Tinder? Eu achei bastante importante isso aí. E principalmente um alerta pros pais. Fiquem de olho, porque, celular na mão de criança é uma doideira. E a gente não tem, às vezes, controle. No mais, pra gente que é mais velho, inclusive, que não lida mais com mentira, às vezes lida sim. Mas enfim, acho que o Tinder veio pra nos ajudar. Diretor,
além de ser lindo, obrigada. Adorei. Gente, vocês não têm noção. Isso são gerações. Se você gostou da brincadeira, isso aqui é muito sério, mas se você achou legal, ajuda aí, clica aqui, entra, compartilha, conversa com a gente, dá sua opinião, eu vou adorar. Tô te esperando. E fala do próximo assunto pra gente discutir aqui, do De Canto a Canto. Axé, Axé, YouTube! YouTube!